Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Pedro Ana Júnior e aqui você vai aprender direito tributário e contabilidade de uma maneira prática e objetiva. E o tema que eu escolhi para a nossa videoaula de hoje é a questão da inteligência artificial e a sua aplicação no direito tributário, quais são as suas vantagens, quais são as suas desvantagens e quais as preocupações que a gente tem em relação a esse tema. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha esse vídeo, ativa as notificações para poder se manter atualizado. Então, qual que é o tema que eu escolhi para a nossa videoaula de hoje? É falar da questão da inteligência artificial e do direito tributário. Qual que é a sua aplicação, né? Quais são as vantagens e desvantagens, quais as preocupações que a gente tem em relação a esse tema. A gente não vai esgotar o tema aqui, porque o tema é extremamente complexo, ele é bastante é, extenso, né? Nós temos muitas ainda questões relativas a isso, temos muitas dúvidas, né, em relação a isso, mas é uma realidade que o operador do direito, a gente que milita no direito tributário, tem que conviver. Então, né, é por isso que eu escolhi esse tema que é bastante abrangente, bastante atual. Então, a questão da inteligência artificial. Ela tem transformado o direito tributário, automatizando o processo, otimizando o tempo e trazendo novas possibilidades para juízes, procuradores, auditores e advogados tributaristas. Então, vários usuários hoje estão usando a inteligência artificial, tendo em vista a sua, é uma ferramenta que otimiza tempo, ajuda muito usuário a poder facilitar o seu trabalho, né? Contudo, a sua implementação gera debates sobre transparência, ou seja, a questão da utilização de banco de dados, das informações que são utilizadas para gerar essas informações, a segurança em relação, né, desses dados, dessas informações que são geradas, questão da ética da utilização dela, né? Então tem que ter uma regulamentação em relação a isso. Questão da dependência, né? Porque eu acho que isso utilizar a ferramenta a gente sabe que é bom, a tecnologia é boa e traz suas vantagens e suas desvantagens. E uma dessas desvantagens é a questão da dependência, a gente fica muito dependente dela. E o dia que ela não tem, como é que fica? É o que acontece hoje com o celular, né? Quando a gente fica sem celular, sem sinal, sem WhatsApp, sem internet, muita gente fica refém, não sabe o que faz, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão da dependência da tecnologia. E qual que é o impacto dessa disso, né, da utilização da inteligência artificial na profissão. Então, isso é uma realidade, ou está gerando muitos debates no mercado, e quem não souber utilizar, não utiliza ainda, né, vai ficar um pouquinho, eu diria, defasado em relação ao mercado. Então, essa é uma ferramenta que o usuário tem que saber utilizar, tem que saber o mínimo básico para poder não ficar fora do mercado em relação à sua utilização. E quais são as aplicações, né, da inteligência artificial no direito tributário? Quando é que a gente vai utilizá-la, né? Então, aqui são alguns exemplos, né? Então, ela serve para poder fazer a automação de processos, principalmente quando você tem muitos processos que têm coisas repetitivas, né? Volume, contencioso de massa, por exemplo, né? No judiciário, numa Receita Federal, que tem processos que são repetitivos, então isso ajuda, né, a criação do algoritmo, a utilização de uma inteligência artificial para poder otimizar o tempo na análise da questão. Na fiscalização e auditoria, porque hoje tudo é feito de maneira digital, então cruzamento de informações feitos, né, pela Receita, feito pelas auditorias, acaba sendo hoje feito por uma inteligência artificial, é criado um algoritmo, isso é feito, isso ajuda bastante, né, na questão da otimização do tempo. Aumenta a deficiência e agilidade ao processar e analisar documentos. Então, você põe os dados, põe os arquivos e a inteligência artificial faz essa análise e eh, gera um relatório no qual eu vou poder partir para poder fazer o trabalho. Antigamente, como é que a gente fazia? Né? Contratava gente, pessoal, para fazer a análise dessa documentação e hoje o computador, né, a informática, a inteligência artificial pode fazer esse trabalho. Com isso, você vai ter otimização de recursos, vou ter menos gastos, menos pessoas, né, para poder fazer isso. Então, vou ter um investimento inicial para poder usar, implementar, desenvolver um software para poder utilizar a inteligência artificial e, consequentemente, depois isso vai acabar sendo diluído, vou acabar recuperando isso e não há necessidade de ter tantas pessoas para fazer tarefas simples, tarefas mecânicas, tarefas repetitivas. A otimização de tarefas repetitivas, que é uma das grandes vantagens da utilização da inteligência artificial, redução do tempo de tramitação dos processos,
Porque vamos imaginar no Poder Judiciário, vamos imaginar no CARF, vamos imaginar no Tribunal Administrativo. Utilizar a inteligência artificial para gerar um relatório, né, para ser utilizado no, para poder fazer uma análise preliminar do processo, para poder fazer o resumo do voto, por exemplo, isso ajudaria muito, né, a esses tribunais a desafogar esse acúmulo de processos, esse volume de processos que tem para serem julgados. No caso da contabilidade, a inteligência artificial pode fazer cálculo dos tributos, né? Pega os dados lá de faturamento, as informações, você parametriza, ele faz o cálculo e gera já o DARF e a guia para poder fazer. O cruzamento de registros das informações. A inteligência artificial facilita muito esse cruzamento e facilita, né, na otimização de tempo gasto para poder fazer esse processo. Identificação de eventuais divergências. A inteligência artificial, se ela for muito bem orientada, parametrizada, ela pode fazer e criar essas informações, esses relatórios, apontamento de erros também, ela pode gerar essas informações, né? A gente não depende mais do ser humano para fazer isso, né? A inteligência artificial pode fazer isso, é lógico, sempre vai depender do quê? Da revisão do ser humano. A substituição do papel do ser humano, eu acho que ele não é, não pode acontecer, né? Ela tem que sempre estar presente para poder fazer a revisão desses documentos e dessas informações. Correção de problemas e sugestão de ações preventivas baseadas no histórico tributário e contábil da empresa, ele pode apontar isso, desde que for devidamente parametrizado, e outras aplicações que eventualmente podem ser utilizadas. Então, aqui só alguns exemplos do que a gente pode utilizar a inteligência artificial para poder facilitar, otimizar o tempo gasto, né, pelo ser humano na realização de tarefas, na condução de trabalhos. E quais são os programas de inteligência artificial que são utilizados hoje, atualmente, pelos operadores do direito tributário? Então, a gente já tem hoje no Poder Judiciário, né, a utilização dessa ferramenta. Aqui eu trouxe o exemplo do STF, que tem utilizado o Maria, que é o módulo de apoio e redação com inteligência artificial, que ele faz? Ele faz resumo de votos com base nos dados dos votos, né, do julgamento do Supremo, relatório do processo que ajuda o ministro a poder a otimizar o seu tempo, né? Porque esse é um tempo para quem já foi jogador, né? Fazer relatório é uma coisa que dá trabalho, né? E é, na verdade, um resumo do caso, do que aconteceu, né? Para poder estar ali quando do julgamento. Então, não há necessidade de ser um trabalho extremamente complexo, com base nas informações que tem no processo, e fazer uma análise inicial do processo. Então, ele vai fazer análise com base nos parâmetros, por exemplo, quais são as questões preliminares que estão sendo objeto de julgamento, já vai trazer precedentes para poder fundamentar o voto, né, aquela coisa toda. Então, ajuda muito, né, os ministros, né, a fazer o seu trabalho. Então, o Supremo está utilizando dessa ferramenta para poder otimizar o seu tempo no trabalho. Quais são as críticas em relação a isso, né? A gente tem, né, a questão da divergência de entendimentos. Então, como é que ficaria isso, né? Então, tem uma tendência do tribunal, então, mas o voto divergente, como é que faz isso? A inteligência artificial vai fazer um voto também divergente com base nos dados? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, tem que ser feito com bastante responsabilidade, né, dentro das preocupações que a gente tem em relação à utilização da inteligência artificial. No caso da Receita Federal do Brasil, ela tem utilizado da inteligência artificial chamada Analytics. Então, o que que ela tem feito como exemplo, né? Apontado irregularidades tributárias na importação e com o uso de grupos econômicos. Então, ele faz o cruzamento das informações, aponta divergências, eventualmente, quais são os passos de fiscalização, irregularidades tributárias com o uso de criptomoedas, que é um dos pontos, né, que a Receita tem se preocupado, pegar quem usa as criptomoedas e poder fiscalizar isso, e irregularidades tributárias em pedidos de ressarcimento e restituição, né? Então, ele cruza os dados, faz o levantamento disso e, eventualmente, faz as fiscalizações. Então, esses são exemplos, um dos exemplos de utilização de inteligência artificial por parte da Receita Federal do Brasil. No caso do CARF, o que está acontecendo? Eles estão desenvolvendo um sistema de inteligência artificial que se chama IARA, Inteligência Artificial em Recurso Administrativo. Então, o que que ele vai fazer com base nos julgados do CARF, que são mais de 500 mil na sua base de dados? Vai fazer resumo de votos, vai fazer relatório do processo, vai fazer análise inicial do processo e vai
no caso, né, também propor decisões, né, que poderão ou não ser utilizadas pelos conselheiros. Então, aqui cabe o alerta novamente. É interessante, é bom, facilita o trabalho, ajuda, né, o usuário, no caso o conselheiro, só que tem que ser usado com responsabilidade. Então, como é que fica a questão, quem tem entendimento divergente? O software vai criar também uma proposta de voto divergente, caso eu queira. Então, essas bases de dados, elas são confiáveis, né? A questão da transparência. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. É uma inovação, é importante, então a gente tem que ficar atento aí em relação ao que vai acontecer na prática, né? É lógico, sempre vai caber ao contribuinte que se sentiu prejudicado contestar, discutir essa decisão que foi feita por uma inteligência artificial, né? E, eventualmente, isso pode parar no Poder Judiciário. No caso do contribuinte, quais são as ferramentas que a gente usa, né? Então, para análise de dados, tem o Datalab, Julius, GitHub, Copilot, para automação, LabPerson, Windows, PowerShell, ClickUp, para criação de conteúdo, ChatGPT, Microsoft Copilot, Board, Jasper, Midjourney, GetResponse, DeepSeek, né? Para transcrição, OpenAI, para estudantes, Mendeley, para segurança, CrowdStrike, Falcon e para empresas da média. Então, esses são exemplos de ferramentas que estão disponíveis no mercado e caberia ao usuário, né? Recomendo você que está assistindo o vídeo a começar a mexer, a começar a utilizar isso para poder aprender como utiliza, para poder utilizar isso a seu favor, precisar como uma ferramenta, né? Porque isso vai facilitar muito no seu processo, né? No seu dia a dia, né? Então, quais são os benefícios, né? Que isso pode trazer para quem milita no direito tributário. Então, seja juiz, seja procurador, seja auditor, seja advogado e seja também contabilista. Maior eficiência na execução das tarefas repetitivas, então, isso vai facilitar, fazer com que ganhe tempo. Otimização da execução de tarefas, então, isso também é uma das vantagens, benefícios que a utilização da inteligência artificial nos traz. Otimização do tempo do usuário, então você não vai perder mais tempo fazendo um monte de petições repetitivas de juntada de procuração, de dilação de prazo. O software vai ajudar, já tem modelo, já vai fazer isso, e você já utiliza isso de maneira bastante comum, contrato social e outras coisas mais, né? Que são alguns documentos que podem ser gerados pela inteligência artificial e vão fazer a otimização do usuário. Auxílio na análise de grandes volumes de dados, então, tenho lá 5 mil documentos para analisar, 5 mil informações, peço para a inteligência artificial analisar, fazer um relatório preliminar e, com base nesse documento, eu começar a fazer o trabalho e não ficar perdendo tempo em ficar analisando tudo. Redução de erros e otimização do compliance tributário, isso também é uma das grandes vantagens da utilização da inteligência artificial, e temos exemplos, né? Então, como é que eu posso utilizar essa ferramenta, eu como usuário da inteligência artificial, né? Fazer elaboração de petições simples, petição de juntada, manifestação de dilação de prazo, coisas simples. A inteligência artificial, ela está preparada para poder fazer isso, desde que você alimente ela com banco de dados adequados. Então, a experiência que eu tenho de utilizar, né? Ela como é uma criança, ela vai aprendendo, ela vai utilizando e vai criando de acordo com o seu perfil o banco de dados de acordo com as informações. Auxílio na análise de textos de lei, vamos imaginar que isso é uma medida provisória que eu quero analisar e quero saber quais eventuais inconstitucionalidades. Uma inteligência artificial que for devidamente parametrizada e orientada, ela pode fazer essa análise e facilitar e fazer com que você não perca o seu tempo fazendo análise de todos aqueles artigos de lei. Auxílio na pesquisa de jurisprudência, né? Então, ela pode fazer isso, mas tem que tomar bastante cuidado, porque já aconteceu casos de pessoas utilizarem de inteligência artificial e ela citar um precedente, esse precedente não existia. O caso de um caso que aconteceu nos Estados Unidos, que o advogado ele tinha tudo para ganhar o processo, utilizou da inteligência artificial, ela cita um precedente e esse precedente não existia. E por força disso, ele acabou perdendo o processo e acabou tendo, inclusive, que indenizar, né, o cliente, né, e outra parte por força da utilização não diria errada, né? Mas por força da utilização inadequada da
inteligência artificial. Auxílio na elaboração de texto, então ele ajuda você a fazer isso, né? E o que que a gente tem que tomar cuidado, né? Tomar cuidado, não se acomodar, né? Não ficar dependente dessa ferramenta. Então, que é importante sempre dizer, ela não substitui o papel do ser humano na revisão do conteúdo, então o ser humano sempre vai ter que revisar, você como advogado, revisar o que foi feito, revisar os precedentes, revisar o texto para poder ter tranquilidade que aquilo não está errado e não podemos nunca esquecer que a inteligência artificial é uma ferramenta. Ela não pode ser uma coisa principal. Ela tem que ser uma ferramenta na qual você vai utilizar para poder ajudar a você melhorar o uso profissional, né? Então, quais são os desafios que a gente tem em relação da utilização de uma inteligência artificial no direito tributário? Transparência dos algoritmos, privacidade e segurança dos dados, né, que estão sendo utilizados, desigualdade de acesso à tecnologia. Então, quem tem mais recursos vai ter uma tecnologia melhor, quem não tem recursos tem que estar utilizando o que está disponível no mercado, porque isso gera custo, tem que pagar licença e algumas outras coisas mais. Então, tem que tomar cuidado em relação a essa desigualdade. Banco de dados utilizado nas pesquisas, se ele é confiável ou não, né? Contraponto nas decisões do judiciário do CARF, então decisões divergentes, decisões, né, que são contra a maioria, tem que ser levada em consideração. Sempre a necessidade da revisão do ser humano, acho que isso não tem como fugir, isso é importante, para a gente poder verificar se o que a inteligência artificial está fazendo está sendo adequado ou não. Dependência do usuário na utilização da inteligência artificial e, junto com isso, o comodismo, né? Então, é uma tendência do ser humano se acomodar e isso pode gerar uma série de consequências. No dia que você não tiver, o sistema caiu, ou você não tiver mais acesso, como é que ficaria, né, você como profissional? Então, a gente não pode ficar dependente dessa ferramenta, né? Utilização dos comandos e parâmetros de pesquisa adequados, então você tem que saber o que perguntar, saber o que pedir para a inteligência artificial fazer para poder gerar um resultado adequado. E nunca esquecer que ela é uma ferramenta, tá? Então, ela é algo para assessorar o contribuinte, algo para assessorar o usuário a poder facilitar a sua vida no trabalho, otimizar a redução de gastos, uma série de coisas. Então, esses são os desafios que eu vejo na utilização da ferramenta da inteligência artificial. Recomendo utilizar? Recomendo, eu acho interessante, porque ela facilita muito o seu tempo. E tem que tomar cuidado com esses pontos que a gente está levantando aqui, principalmente a questão do comodismo, dependência e nunca esquecer que ela é uma ferramenta para ajudar na sua profissão, né? E para concluir, né? Então, a inteligência artificial traz grandes avanços para o direito tributário, mas deve ser implementada com cautela, dentro desses cuidados que a gente colocou aqui nessa videoaula. Transparência, segurança e ética são essenciais e o conhecimento em tecnologia pode ser um diferencial para os profissionais do setor. Lógico, quem tem conhecimento de informática acaba tendo uma vantagem em relação aos demais. Não substitui o papel do ser humano na revisão do trabalho apresentado pela inteligência artificial. Lógico, como falei para você, ela é uma ferramenta, é uma realidade que a gente não pode fugir. Então, não tem como, tem que utilizar, tem que saber utilizar isso, utilizar a seu favor e nunca esquecer que ela é uma ferramenta para auxiliar o profissional a otimizar o seu tempo de trabalho, tá? Mais uma vez, a terceira vez que eu vou falar aqui, é ferramenta. Então, ela ajuda você a poder ter otimização de tempo e ajudar na sua profissão. Então, é isso que eu queria falar na videoaula de hoje. Espero que você tenha gostado. A gente não está longe de esgotar o assunto, mas eu quis trazer aqui para você uma semente para você começar a estudar, começar a pensar se vale a pena ou não a utilização da inteligência artificial. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha, se inscreve no canal e a sua participação é bastante importante. Então, obrigado e vejo você no próximo vídeo. Até a próxima.